de segurança e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e encontrando-a, põe sobre os seus ombros, e trazendo de volta para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que eu tinha perdido. Aleluia. Esses versículos que vai dizer a respeito do pastor. Qual de vocês é um pastor que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, só perdeu 1%, porque sei que é muita coisa para se preocupar com uma, mas ele vai seguindo dizendo assim: não deixa no deserto em segurança as 99, e vai em busca da ovelha que se perdeu. Eu sou evangélico desde criança e por muito tempo eu vi algumas pessoas pregando que a ovelha que se perdeu é aquela pessoa que se desviou, aquela pessoa que foi pelos caminhos errantes e foi. Não, porque pastor de ovelha, ele não deixa a ovelha no pasto e vai para a casa dele dormir. Todos os dias de manhã ele pega e leva para o meio da água, para a água tranquila, para o pasto verdejante. Ele leva para os lugares e quando o sol está se pondo, ele já está chegando no corral com elas, para colocar em segurança. E muitas vezes o pastor daquele tempo, ele nem ia para casa, ele ficava durante a noite ali observando, porque poderia vir um leão, vir um lobo, vir um urso, e de alguma maneira arrebatar alguma daquelas ovelhas. E o pastor ficava ali durante a noite observando e vigiando, colocando até mesmo a vida em risco por uma ovelha, porque a vida fazia desse jeito. E este pastor, o texto vai dizer: e encontrando-na, põe sobre os seus ombros. Colocar sobre o ombro é em um ombro só. Colocar nos ombros é entre um ombro e o outro. Costumo dizer, porque é interessante, quando coloca algo sobre o seu ombro para você carregar até um determinado lugar, essa pessoa está dizendo: a responsabilidade de chegar lá é sua, porque está sobre os seus ombros. Porque está sobre o seu ombro. Mas quando fala da arca da aliança, o haste de uma vara ficava no ombro de um sacerdote e no ombro do outro que estava do outro lado. A responsabilidade era dos 4 sacerdotes. 4 sacerdotes eram necessários para carregar uma arca. Mas por que tinha que ser 4? Porque para aguentar e suportar o peso da presença que descia. Não era só uma arca, em cima dela tinha uma presença soberana. Mas a responsabilidade da ovelha não é de Deus, é do pastor do qual Deus colocou o cajado na mão. Então quando fala, não é sobre o ombro do pastor, é sobre os ombros, é 2, um de cada lado. Então o pastor, encontrando a ovelha fraca, encontrando a ovelha ferida, depois de encontrar e buscar, deservar e subir montes, ele encontra ela fraca, ele pega ela e põe sobre os ombros, isso é, as mãozinhas de uma direção com a cabeça e os pezinhos do outro lado. E uma ovelha dividindo os 2 ombros do pastor, Deus está querendo dizer para o pastor assim: a responsabilidade é toda sua. E o pastor Luciano sabe muito bem disso. Eu sei muito bem disso, que a responsabilidade é toda do pastor. A ovelha perdida é aquela que ficou fraca, faltou um culto, faltou 2 cultos, e o pastor vem e fala: presbítero Anderson, diácono Pedro, vamos na casa daquela irmã, vamos na casa daquele irmão, porque ele não veio a alguns cultos, então nós temos que ir buscá-lo, nós temos que ir resgatá-lo. Alguns têm abandonado pelo caminho, tem muitas, para que se preocupar com uma? Tem outras aqui que têm condição de entregar o dízimo gordo. Por que eu vou preocupar com aquele que não tem nem alimento em casa, não entrega dízimo, não dá oferta? Por que eu vou preocupar com ela? Eu tenho que me preocupar porque aquela ovelha não é minha, é de Deus. E se é de Deus, eu tenho que arriscar por ela. Tem uma ovelha que diz assim: pastor, eu quero ser crente, pastor Luciano.
que eu ainda fumo, pode vir fumando. Eu duvido que você vai permanecer fumando. Pode vir com os carrapichos, porque é aqui que ele sai. Como é que é o pastor que tira? Não, o pastor não tira carrapicho de ovelha. Quem tira carrapicho de ovelha é o Espírito de Deus, através da palavra. É que limpa, é o Espírito que transforma, é ele que vivifica quem está morrendo, é ele que cura as feridas, através do poder da palavra de Deus. Pastor não tem poder de curar, pastor não tem poder de transformar a vida de ninguém, mas a palavra que o pastor traz, através da revelação do Espírito de Deus, é que transforma o homem e a mulher. Aleluia! Logo em seguida vai dizer assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lamparina e pega uma vassoura e começa a varrer a casa, até encontrar a dracma que havia perdido, e encontrando-a, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Aleluia. Quando se fala de dracma, está falando de algo de prata, está falando de valores. Quantas pessoas que têm perdido valores, né, nosso irmão? Quantas pessoas que têm perdido valores? E os valores que muitas pessoas têm perdido não é fora, não é na sociedade, é dentro de casa. O texto vai dizer que aquela mulher que tinha 10 dracmas acendeu a lamparina